Amém, queridos? Glória a Deus. Agora eu convido você, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, vamos ler 2 versos, 23 e 24, e ele será projetado. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Então, a palavra da dessa noite, a minha palavra é: Deus espera mais de você. Amém? Deus espera mais de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nós estamos vivendo aqui como igreja. Obrigado, Senhor, por esse culto, pelo privilégio de adorar e render glórias ao Senhor, Pai. E eu te peço agora que nesse momento o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai. Que a gente venha receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida como igreja, Pai. Que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e que ela não termine na bênção apostólica, mas pelo contrário, que ela comece quando nós sairmos daqui decididos a cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente venha, não apenas como o Tiago fala, ser ouvinte da Tua palavra, mas também praticante, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Quanto a mim, Jesus, eu clamo a Tua misericórdia, Pai. O Senhor sabe que eu não sou digno de portar a Tua palavra, a Tua mensagem. Por isso, nesse momento, eu me escondo atrás da cruz do nosso Senhor e peço que o Senhor venha a crescer, que o Senhor venha a resplandecer nesse lugar e todos nós, inclusive a mim, nós venhamos a diminuir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus espera mais de mim e de você. Fica muito claro, olhando para as Escrituras, que Deus não quer que a vida do crente, que a vida do cristão seja algo mediano. Sabe, eu costumo dizer isso, aquele aluno ali que ele fica de olho na média, e a média é 6, ele estuda ali só para chegar no 6, se a média é 7, ele costuma estudar um pouquinho mais, mas ele não vai além disso. Sabe, ele não busca um caminho mais alto, um caminho de excelência, sabe, e Deus, Ele pede de nós esse caminho. Deus pede mais de nós, em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode levar de qualquer maneira o nosso casamento, a educação e o cuidado com os nossos filhos, as nossas finanças, trabalho. A gente não pode levar de qualquer maneira o ministério e tudo aquilo que o Senhor nos confiou. E aí talvez você esteja pensando: pastor, não está ruim, né? Mas não está bom, não dá para ser assim. Não, irmãos, não dá para ser assim. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, tudo que você fizer, faça o quê? De todo coração. Sabe por que Paulo fala isso? Porque Paulo, ele é muito claro para ele aquilo que Jesus fez por ele e por nós. Jesus não fez nada mais ou menos para a gente. Você consegue entender isso? Jesus não salvou a gente mais ou menos. Jesus, ele não perdoou mais ou menos os nossos pecados. Depois que a gente morrer, salvo em Cristo Jesus, a gente não vai mais ou menos para o céu, sabe? Não tem aquele negócio do estado intermediário em que a gente fica purgando os nossos pecados para depois subir. Não existe isso. Tudo que o Senhor fez por nós, Ele fez com intensidade. Por isso que Paulo vai dizer: façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Saibam que é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós servimos ao Senhor, irmãos. Nós servimos ao Senhor. Então, a gente não pode achar que estamos fazendo algo para alguma pessoa, né, algo para um estranho, e que a gente pode fazer de qualquer maneira, que a gente pode levar a nossa vida de acordo com a teologia do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou fazendo o que dá e vou empurrando com a barriga, que para o Senhor não funciona assim.
Nós estamos servindo o Senhor, irmãos. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer Senhor. É o Senhor. E na categoria de Senhor, só existe um. Ele é digno e merecedor de receber o nosso melhor. Amém? Então, quando a gente olha para as áreas da nossa vida, a gente basicamente pode encaixar a nossa vida nesses 3 níveis aí. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Né? Ou a área da nossa vida está ruim e precisa melhorar, ou está mais ou menos ali, né? E também precisa melhorar, ou está acima da média e a gente precisa lutar, se empenhar para manter. Pergunto para você, se você agora fizer uma rápida análise da sua vida, as áreas da sua vida, em qual nível aqui está? Está mais no 1, no 2 ou no 3? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, a gente tem que constantemente estar monitorando a nossa vida, as áreas da nossa vida, para saber aonde que está, sabe? Onde que está ali? A maioria está no 1, se está no 1, né? É sinal de alerta. Está no 2 a maioria está no 3, como é que está a nossa vida? E dito isso, irmãos, eu acho que, como o Senhor espera mais de nós, isso é fato, eu acho que a gente precisa entender algumas verdades. E a primeira delas é que você tem um potencial a ser desenvolvido, amém? Vou repetir, você tem um potencial a ser desenvolvido, amém? Amém. Glória a Deus. Olha esse salmo de Davi, o que ele vai dizer para a gente. Esse salmo, Davi diz o seguinte, olha, é Deus que me reveste de força. É Deus, Ele torna os meus pés ágeis como o da corça. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Irmãos, o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo o seguinte, olha, Deus me entregou um potencial. Eu não tinha forças, mas Ele está me dando. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu não tinha agilidade, mas Deus está me dando. Eu não tinha habilidade na batalha, mas Deus está me dando habilidade. Ou seja, Deus está desenvolvendo o meu potencial. Aquele grupo bem conhecido, né, Titãs, se eu não me engano, eles, né, tem uma música deles que é o seguinte, né, é preciso saber viver, não é isso? Mas quem nasce sabendo viver? Quem nasce já com conhecimento e maturidade para encarar a vida? A gente vai aprendendo à medida que vamos vivendo, irmãos. E a gente precisa saber disso, que Deus já entregou a nós um enorme potencial. Pastor, e o que é potencial? Potencial é aquilo que pode vir a existir. É uma probabilidade, não é certo. Ele precisa ser o quê? Desenvolvido. Se a gente for, por exemplo, ver uma pessoa que quer abrir uma empresa, por exemplo, ela vai analisar o quê? Ela vai analisar potencial econômico. Então, ela vai ver, né, se a empresa, o lugar onde ele quer abrir a empresa, se esse lugar tem muitos clientes, qual é a renda das pessoas que vivem ali, se aquele local ali tem potencial de crescer, e ele entendendo que esses indicadores são bons, ele abre ali uma empresa. Da mesma forma também é a pessoa que investe, né? Pessoa que investe em empresas, a pessoa, olha isso, fala assim, cara, eu vou investir nessa empresa, qual é o lucro dessa empresa? Qual é a despesa dessa empresa? Quais são os concorrentes dessa empresa? Será que essa empresa, no futuro, ela vai dar lucro ou ela vai dar prejuízo? E olhando essa análise, a pessoa, o investidor ali, ele decide se ele investe ou não. Dá uma olhada, trazendo para a prática aqui. Vocês conhecem esse símbolo aqui, né? Sabe de qual empresa eu estou falando? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, irmãos, em 2002, era o preço de uma ação da Amazon. $14. Agora, dá uma olhada no preço dela em 2022.
20 anos depois. Conseguiram entender o que é potencial? Acho que nada melhor para ilustrar, na verdade. Irmãos, quem viu isso? Pergunto, quem enxergou isso lá em 2002 e falou assim, eu vou comprar $14. 10, 100 ou 1000, não sei. Quem viu isso? Irmãos, isso é igual uma onda. Pega o surfista que está no lugar certo, no momento certo. Agora, a gente não está falando de empresa, a gente está falando de você. Eu pergunto para você, quem enxerga o seu potencial? Quem vê? Ah, pastor, o meu pai não vê. Ah, pastor, a minha mãe também não. Ah, pastor, o meu professor menos ainda. Ah, pastor, os meus líderes da igreja também não enxergam o meu potencial. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso no teu coração. Deus é o investidor mais visionário que existe. Ele sabe o que colocou dentro de você. Ele enxerga o que Ele mesmo colocou dentro de você. Deus, ao invés de ver uma pequena semente, Ele consegue enxergar uma floresta que pode surgir a partir daquela semente. Porque a visão de Deus, irmãos, é uma visão potencial, é uma visão exponencial. E Deus não quer saber de empresa, Ele quer saber da sua vida. Ele quer investir em você, para que você desenvolva o potencial que Ele mesmo já colocou em você, para a glória dEle. Conseguem entender isso, irmãos? E isso me faz lembrar um homem dentro da história do povo de Deus, no momento em que o povo de Israel foi oprimido. O povo de Israel estava subjugado por um exército gigantesco, que eram os midianitas, que não é o povo da mídia da igreja. É aquele povo lá da antiguidade, os cananeus e tudo mais. E eles estavam oprimindo o povo de Israel. E Deus chega para um homem chamado o quê? Gideão. E olha o que Deus fala para aquele homem. Valente guerreiro, o Senhor é contigo. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que Gideão, ele está malhando trigo no lagar. E quem sabe da história, conhece um pouquinho da dinâmica da agricultura do Antigo Testamento, o trigo é para ser pisado, né, para ser moído num lugar aberto. Ele está escondido num lagar, porque ele está com medo. E aí ele pergunta para o Senhor, mas olha, a minha família é a menos importante dentro da minha tribo. E eu sou o menos importante também dentro da minha família. Só que, irmãos, Deus não está olhando o Gideão daquele momento. Deus estava olhando o líder que Gideão, ou seja, né, o que Gideão se tornaria nas mãos de Deus. É isso. O seu agora, guarda isso, quiser até tirar foto. O seu agora não limita o que Deus planejou para o seu amanhã. Ou seja, aquilo que você é hoje não limita o que Deus tem e quer fazer através de você amanhã. Isso é a história de Gideão, irmãos. Talvez você pense, mas pastor, eu não tenho um curso especializado, eu não tenho um mestrado, eu não sei falar, e eu não sei o quê. E aí você talvez esteja no seu interior cheio de desculpas para que Deus possa conduzir a sua vida. Mas se liberte dessas desculpas. Você não precisa ser importante, você não precisa ser de nobre nascimento. Paulo vai falar sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, ele vai dizer, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para o quê?
para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém, irmãos? Eu leio um texto desse, eu vejo que Deus tem prazer de escolher o fraco, o desprezado, o insignificante. Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu saí lá de Belfor Roxo, a cidade mais feia do estado do Rio de Janeiro. É isso, irmãos. Mas, pastor, o que eu preciso fazer? Deixa Deus conduzir a sua vida. Permita que Deus conduza a sua história. Ele sabe as áreas da sua vida que precisam ser tratadas, restauradas e curadas. Ele sabe qual é o melhor caminho para você. E Gideão foi fazendo isso. Gideão se entregou ao processo e Deus foi trabalhando no medo, nas dúvidas de Gideão. E através de Gideão o Senhor levantou um grande exército que venceu os midianitas. Ah, pastor, será mesmo? Será que eu tenho condição de um dia dar uma aula no EBD? Será que um dia eu tenho condição de estar no louvor? Eu tenho condição de facilitar um pequeno grupo? Por que não? Deus acredita em você. Por que você mesmo não acredita em você? Ah, pastor, mas o que eu tenho é tão pouco. Gideão também falou isso para o Senhor. Mas a resposta do Senhor foi: Gideão, vai com a força que você tem. Se ela é pequena, vai. Gideão, você vai cometer erros? Você vai, faz parte do processo. Todo processo de aprendizado é assim, mas vai. Não tenha medo, vai em frente. Faz aquilo que eu estou te colocando nas suas mãos para fazer. Irmãos, quando a gente se entrega ao Senhor, é maravilhoso, que é uma promessa dEle. E essa promessa está lá em Filipenses capítulo 1, o Senhor fala assim, olha, aquele que começou a boa obra, irá o quê? Completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em construção. Nós não somos hoje a nossa versão definitiva, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Porque o Fábio que eu sou hoje, para a glória de Deus, eu sou melhor do que era anos atrás. E com a graça de Deus, eu tenho certeza que amanhã, daqui a uns anos, eu me tornarei melhor do que eu sou hoje. Porque eu confio na graça de Deus. Eu sei que Deus tem um potencial na minha vida e na sua vida para desenvolver. Basta que a gente se liberte desse medo e se entregue nas mãos do Senhor. Amém? Faz o que você pode com aquilo que você tem nas mãos e permita Deus desenvolver o seu potencial para a glória dEle. Amém? Segunda verdade, irmãos, você precisa de pessoas ao seu lado. Principalmente o Novo Testamento o Evangelho, ele é repleto do uns aos outros. Vocês têm ideia de quantas vezes essa expressão aparece no Novo Testamento? Mais de 100 vezes. Isso significa que a caminhada cristã não é para um lobo solitário, é para a ovelha. E a ovelha vive o quê? Em rebanho, não é verdade? Só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, confessar pecados uns aos outros. Esse aqui eu vou repetir 2 vezes só. Confessar pecados uns aos outros, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, perdoar, edificar uns aos outros, levar as cargas, servir, saudar, sujeitar-se. O Evangelho não tem o espaço para cada um por si, Deus por todos, entende? Não há espaço para isso. A gente caminha em comunidade, a gente caminha se ajudando, a gente caminha se fortalecendo. Esse texto aí em Hebreus, ele vai dizer: exortem-se uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Ou seja, viver a vida cristã sozinho é perigoso. Por quê? Porque o pecado engana, irmãos. O pecado nos engana. A voz da tentação, ela vai se tornando mais alta no nosso coração se a gente está sozinho. Então a gente precisa do irmão para dizer: ô, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Por que você está se comportando dessa maneira? Por que você está tratando sua esposa assim? Ô, cara, você não está vendo que isso aí não agrada a Deus? Você não está vendo que isso aí é pecado? Por isso que o autor de Hebreus vai falar isso. Precisa haver exortação, porque sem ela a gente não vai crescer, irmãos. Andando sozinho, nosso coração se endurece. Frieza espiritual chega, a queda é uma questão de tempo. Quando a gente está na comunhão, entre irmãos, a comunhão, a santificação acontece. A ajuda mútua, há crescimento. Por isso a importância do pequeno grupo multiplicador. Por isso que a gente fala tanto de PGM. E as pessoas ficam: poxa, mas por que vocês falam tanto de PGM? Por isso. Porque para você crescer, você precisa estar num ambiente de comunidade. Onde existe uma pessoa que olha os seus erros e com carinho fala assim: olha, o caminho para onde você está indo não é um bom caminho. Só que muitas vezes a gente prefere o caminho solitário. A gente vem para a celebração, né, e está tudo certo, a gente louva a Deus, a gente ouve a palavra, dá a bênção apostólica, a gente pica a mula e a gente vai mantendo a distância das pessoas que que podem de alguma maneira nos conhecer melhor. Porque quando a gente se aproxima das pessoas, irmão, não tem jeito, você vai ser conhecido. Quem caminha perto de mim sabe os meus defeitos, simples assim. Mas também quem caminha há muito tempo comigo, também está vendo que Deus está trabalhando no meu caráter. Glória a Deus. Não conseguindo entender isso, irmãos? Qual a vergonha nisso? É isso. A gente não pode andar sozinho. Paulo, ele conhecia muito bem a importância dos irmãos na nossa vida. E aí Paulo escreve esse texto, né, Romanos capítulo 16, ele vai dizer: olha, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos. Ele continua: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi primeiro convertido a Cristo na Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Eu olhando esse texto aqui, irmãos, o que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso valorizar os irmãos que caminham comigo no ministério, que eu preciso honrar aqueles que atravessaram os desertos junto comigo, que eu preciso agradecer aqueles que estão em intercessão pela igreja. Então, cada um de vocês que ora por nós, pela liderança, pelos pastores, pelo ministério, por cada ministério dessa igreja, muito obrigado em nome de Jesus, porque você é importante. É isso que é caminhar, irmãos, em comunidade, é isso que é caminhar na comunhão. Terceiro ponto, irmãos, humildade. Deus espera mais de nós. E para que a gente possa atender essa expectativa de Deus, a gente precisa aprender a caminhar em humildade. Pedro vai dizer o seguinte: olha, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Graça aos humildes. Às vezes a gente, olhando para a Escritura, a gente acha que o primeiro pecado a ser punido foi lá no Jardim do Éden, né? Foi quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, mas não foi. O primeiro pecado a ser punido foi quando Satanás quis ser igual a Deus, quando ele permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. E a gente assume, irmãos, a mesma postura dele quando a gente acha
que a gente é capaz de controlar nossa própria vida. Ah, eu vou viajar, eu vou fazer curso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sendo que a nossa vida e o nosso futuro pertencem ao Senhor. E Tiago vai dizer isso. Tiago vai falar assim: olha, vocês não sabem o que vai acontecer no dia de vocês amanhã. Sabe por quê? Porque a vida de vocês é como uma neblina. Logo que aparece o sol, ela passa. E aí, irmãos, três coisas rapidinho que eu queria partilhar com vocês sobre uma marca da pessoa que caminha em humildade. E a humildade é algo muito interessante, que aquele que acha que já alcançou, já perdeu ela. Assim que é a humildade, não é verdade? Então, a pessoa humilde, ela está disposta a ouvir. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas não estão prontas para ouvir, sabe? As pessoas têm a sua própria verdade e é difícil dialogar com as pessoas. Mas a gente, quando decide caminhar em humildade, irmãos, e a humildade é um caminho de segurança, a gente está em contínuo aprendizado. A gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa entender que as pessoas também têm o direito de falar, por mais que a gente não concorde, tá? Por mais que a gente não concorde, as pessoas têm o direito de falar, e a gente precisa saber que nós temos a aprender com qualquer pessoa. Segunda coisa, o humilde, ele também está disposto a ser corrigido. O arrogante, irmãos, ele nunca erra. Você conhece pessoa assim? Quando você vai falar algo para ele, não, mas foi o João, foi o ciclano, e que foi a lua, e que foi não sei o quê, coloca a culpa em todo mundo, terceiriza sempre, nunca tem responsabilidade, e ele sempre está certo. A pessoa que ela é humilde, ela é ensinável. Fala assim: cara, olha só, a gente precisa caminhar por esse lugar, fazer isso, fazer assim, fazer assado, e ela fala assim: não, realmente, esse vai ser o melhor caminho. Esse é um coração humilde e ensinável. A pessoa que é assim, a pessoa sabe que ela erra, em alguns momentos ela decepciona, ela falha, mas ela sabe que não sabe de tudo. Terceiro ponto, o humilde, ele tem uma visão equilibrada de si mesmo. Em Romanos 12, 3, esse texto aí que está sendo projetado, Paulo vai dizer: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. A pessoa que é humilde pensa com moderação de si mesmo. É isso que esse texto está dizendo. Ele não se gaba não se vangloria das suas habilidades e das suas competências. Sabe que tudo que tem, tudo que ele tem nas mãos vem de Deus. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. E por último, irmãos, eu penso que para a gente ser melhor, a gente precisa se aproximar de Deus. E tenho certeza, esse é o ponto mais importante. Tiago vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus espera mais de mim e de você. E a gente só vai atender isso que Ele quer à medida que nós nos aproximamos dEle. Porque conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. A questão, queridos, é que a gente nem sempre se atenta que quase tudo, quase tudo que nos cerca, de alguma maneira, tende o quê? A nos afastar de Deus. É muita distração. São as pressões do dia a dia, são as lutas, é o mundo, a cultura, as pessoas. Eu já ouvi certa vez uma pessoa dizer que viver o cristianismo é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que desce. E essa comparação é interessante, ela é bem verdadeira. Porque tudo que nos cerca parece que vem para nos distrair e nos afastar do Senhor.
E aí, irmãos, a gente vai se afastando, sabe? Aquele primeiro amor que existia quando a gente entregou a vida, aquele primeiro amor ele vai diminuindo, sabe? E quando a gente se dá conta, a gente já está longe de Deus, e aí a gente começa a tentar vencer as nossas batalhas na força do nosso braço. A gente para de pedir ao Senhor direção, a gente para de clamar ao Senhor pela resposta dEle, a gente vai fazendo, porque a gente já se acostumou a fazer, já deu certo daquela maneira, então deixa eu fazer assim, e a gente para de consultar o Senhor, a gente para, irmãos, de visitar o secreto, a gente vai se afastando de Deus, e Paulo, quando ele fala disso, ele vai falar aos Gálatas, olha gente, vocês estão sendo insensatos, porque quando vocês começaram, a obra que foi iniciada na vida de vocês começou pelo Espírito, porque agora vocês querem se aperfeiçoar através do esforço próprio. Paulo vai falar sobre isso. Olha, o poder do Espírito que vão fazer vocês vencer. O poder do homem, irmãos, é um poder destrutivo. É um poder que mata, mas o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, é o poder que constrói, é o poder que edifica, é o poder que nos levanta, é o poder que nos dá a direção certa quando a gente está diante de uma situação nebulosa, é o poder que levanta o abatido, é o poder que renova a nossa esperança, é o poder que liberta do pecado. Irmão, sabe por que muitas vezes a gente vive acorrentado em pecado? Porque a gente caminha longe do Senhor, e quanto mais longe a gente caminha do Senhor, mais a gente vai estar emaranhado no pecado. Deus espera mais de você. Se aproxima dEle. Isso não é um pedido do pregador, irmãos, é um pedido do próprio Deus para você. Se aproxima dEle. Ele é acessível a todos. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A profecia, irmãos, lá de Joel, se cumpriu na igreja primitiva. Para filhos, filhas, servos, escravas, jovens, anciãos, para todos. Caminhar no Espírito não é apenas para o pastor, não é apenas para o missionário, não é só para o pessoal do louvor, não é para quem tem muitos seguidores, é para todos. É para todos, irmãos. Em nome de Jesus, se aproxime do Senhor. Porque se você continuar levando a sua vida assim longe dEle, a sua bateria vai diminuindo. Daqui a pouco você está andando com a bateria, com combustível na reserva, porque você está longe de Deus. E o mundo vai vencer. E você não vai resistir às tentações. Você não vai conseguir dizer não para aquilo que desagrada ao Senhor. Você não vai conseguir estar de pé diante das lutas. Você pode ser que você morra no deserto. Porque lá, olhando para o povo de Deus, toda uma geração morreu no deserto por conta da reclamação e outros pecados. Eles decidiram caminhar longe do Senhor. Daqueles espias lá dos 12, somente Josué e Caleb venceram, irmãos. Olha que estatística triste, porque decidiram caminhar longe do Senhor. Não ande longe de Deus. Não ande longe de Deus, porque Deus ele não se afasta de você, irmãos. Deus não se afasta de mim. É a gente que vai se afastando dele. E Satanás, tá? Ele vai nos cercando. E ele vai olhando a nossa vida. E ele vai percebendo, tá? No mundo espiritual, quando a gente vai se afastando de Deus. E digo para você, ele não está com medo, ele não se preocupa com o seu conhecimento bíblico, porque teologia, conhecer a Bíblia é muito, muito importante. Mas você pode ter a sua cabeça pode ser uma enciclopédia bíblica e você está totalmente longe do Senhor. Então Satanás ele não está preocupado com quanto você dá de dízimo e oferta. Satanás ele não está preocupado em quantos ministérios você se envolve. Mas sabe o que ele está preocupado? Qual é a sua proximidade do Senhor, irmãos?
Porque Ele sabe, se você estiver próximo do Senhor, se você estiver escondido no Senhor, Ele não pode te encostar, Ele não pode te vencer. Agora, por outro lado, longe do Senhor, a gente se torna uma presa fácil. Fique em pé, em nome de Jesus, no seu lugar. Deus, Ele quer mais de nós, irmãos. Quer mais. E a gente precisa reconhecer isso, que existe um potencial a ser desenvolvido. E o Senhor tem prazer nisso. O Senhor nos chama a andar com as pessoas certas, para crescer, para que a nossa fé seja edificada. O Senhor quer que a gente ande em humildade, porque a humildade é o caminho da segurança. E o Senhor quer que a gente caminhe próximo a Ele. Ande próximo ao Senhor. Se renda ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua família, seu casamento, o seu filho. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero novamente estar perto de Ti. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero novamente ansiar pelo secreto. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero passar mais um dia sequer sem meditar nas Escrituras. Senhor, eu não quero passar mais um dia sequer sem ir para o secreto, colocar os meus joelhos no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais andar longe. Diga isso para o seu pai. Sabe por quê? Porque se hoje você está longe, pode ter certeza que Ele está com os braços abertos, esperando você, como aquele pai esperava o filho pródigo. Entregue a sua vida ao Senhor. Ande com Ele. Ame o Senhor. Diga: Senhor, eu não te amo ainda o suficiente. Gera no meu coração esse amor profundo. Gera no meu coração esse amor pelo Senhor, que é acima de todas as coisas. Senhor, gera em mim, no meu coração, o prazer de Te adorar. Que está na Tua presença, Deus, seja o melhor momento do meu dia, da minha vida. Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero aprender aos Teus pés. Eu quero, como Maria, estar aos pés do Senhor e saber que ali, aos Teus pés, é a melhor parte. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho N tarefas para resolver, mas a melhor parte é estar contigo, aos Teus pés. É ali que eu encontro força para levar a minha vida. É ali que o Senhor vai iluminar a minha mente. É ali que o Senhor vai me fortalecer diante das perseguições, das lutas. É ali que o Senhor vai me dar coragem para eu atravessar qualquer deserto, por mais difícil que ele seja. É ali aos Teus pés que eu vou aprender a cuidar da minha esposa. É ali aos Teus pés que eu vou aprender e entender como cuidar dos meus filhos. É ali aos Teus pés que eu vou me tornar uma pessoa mais amável. É ali, Senhor, ao Teu lado, junto contigo. É ali que o Senhor vai me tornar mais semelhante a Ti. Porque a gente se torna, irmãos, mais semelhante àquilo que a gente adora. O que você tem adorado? O que você tem adorado? Porque se você adorar o Senhor, conforme o tempo vai passando, você vai se tornando semelhante a Ele.